Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estava com saudade já de ter esse encontro com vocês aqui na nossa comunidade de fé online, né? Vamos chamar assim ainda. E, bem, tá sumidinho um pouquinho aqui da rede, mas já voltando com uma ótima mensagem para vocês, né? Antes de tudo, queria que você deixasse aí o seu like, né? O seu gostei, o seu comentário, falando aí de onde você está assistindo, né? Se você curtiu, o que dá para melhorar, o que não dá para melhorar, beleza? E eu conto muito com a contribuição de vocês. Bem, eu vou ser bem objetivo porque o tempo ele é curto, o celular tem pouca memória e eu também gosto das coisas assim bem práticas para a gente não ficar enrolando e etc. Sabe? Hoje eu vou dar uma palavra, cara, que eu chamei de a mesa louca de Jesus. Sabe? Hoje em dia a gente tem ouvido muito falar sobre a mesa de Jesus, de como que a mesa é boa, né? Acho que antes o nome era comunhão, né? Agora é mesa, a mesa da comunhão. Mas, né, a gente vai se adaptando, né, conforme as coisas vão se atualizando, elas vão se modernizando, algumas palavras, algumas até mesmo orientações são atualizadas, são melhoradas, né? Então tudo bem, estão chamando de mesa hoje, então é mesa, tá? Então, a nossa palavra hoje ela se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do versículo 15 ao 17, beleza? Vou estar lendo aqui com vocês. Se você puder abrir sua Bíblia, então vamos lá. Aconteceu que, estando à mesa em casa de Levi, muitos publicanos e pecadores também estavam, com Jesus e seus discípulos, pois eram muitos os que o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer com pecadores e os publicanos, diziam aos discípulos dele: Que? Ele come com os publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Né? Aqui, nessa passagem de Marcos 2, do 15 ao 17, né, nós temos ali Jesus. É uma famosa passagem, né, em que Jesus ele está à mesa com pecadores, com publicanos, né, e ali ao redor também tem os escribas, os fariseus. Né, mas aí a gente deve pensar um pouco, né, quem são os publicanos, por exemplo, né? Que eles já são ali o primeiro destaque. Lembrando que Levi, que era discípulo de Jesus, né? Ele era um publicano. Mas ali a palavra não vai tão a fundo, ela não explica tanto o que é um publicano e por que eles são tão mal vistos, né? E aí, né, nós temos aqui, cara, nessa mesa de Jesus, pessoas variadas, publicanos, pecadores, etc. Mas aí quem são os publicanos, cara? Os publicanos, eles são judeus arrecadadores de impostos, sabe? Então, eles normalmente eles eram pessoas pobres, né, ou escravos que eles prestavam serviço para uma agência de arrecadadores, né, ali provavelmente do Império Romano. E ali, né, você tem Levi como um desses. Jesus chama justamente um publicano para o seu ministério, para acompanhá-lo, para registrar muitas coisas ali, viver muitas coisas com Jesus diretamente. E sem a gente parar para perceber, nós temos ali os publicanos, mas também temos os zelotes. Né? Não dentro desse texto que eu acabei de ler, mas os zelotes odiavam o publicano e vice-versa. Entende? Mas um dia a gente vai tocar nesse assunto. Né? E aí, continuando, os publicanos, né, eles eram considerados pecadores pelos mestres da lei, pelos escribas, né, porque a profissão deles era muito mal vista. Né? Era injusta, porque eles pegavam o dinheiro do povo. E muitos deles também colocavam parte desse dinheiro no seu próprio bolso e enriqueciam com essa grana desviada também. Entende? E, bem, eles também viam os publicanos como uma fonte de castigo, de impureza, que podia contaminar também ali o povo. Entende? Então tem todo esse enredo por volta do publicano. E também eles pertenciam a uma classe desfavorecida, o que já levavam eles para um caminho de sobrevivência. Então, já que tem isso daqui, é isso daqui que eu vou fazer, é isso aqui que eu vou trabalhar e, bem, vou tirar
meus recursos a partir deste lugar, aproveitando, já que tem isso daqui eu vou fazer, entende? E aí, né, nós temos, né, esse grupo de publicanos, nós temos os pecadores, mas também dentro do texto nos mostra que Jesus está à mesa com essas pessoas, e não só estão na mesa, ele está os seus discípulos, né, tem todos esses pecadores, etc. E os escribas também estão ali em volta e questionam, né, como assim ele come com publicanos e pecadores, sabe? Mas Jesus ele também dá uma resposta, né? Porque isso tudo, né, destaca a missão de Jesus. De que forma? Né, a missão de Jesus de salvar aqueles que estão espiritualmente doentes ou em pecado. E não aqueles que já se consideram santos, que era o caso dos fariseus. Né? Então a missão de Jesus ela é muito mais profunda. Então ali os fariseus ele tinham toda a sua, como é que eu posso falar, toda a sua elegância, tinha todo o acesso, eles estudavam, eles tinham a lei, eles praticavam para poder caber dentro daquilo dali, e logicamente também tinham as suas brechas, então já eram considerados santos e justos, sabe? Então Jesus ele faz o caminho contrário, não, são esses daqui que eu quero também. São esses daqui, os pobres, os pecadores, sabe? E quando, né, nós falamos dessa mesa, nós devemos nos lembrar exatamente isto, né? Ou melhor, exatamente dessa mesa na casa de um publicano, que é com pessoas imperfeitas, com pessoas pobres, pessoas pecadoras, né? Pessoas que estão doentes espiritualmente. Pois é ali que Jesus está, né? Justamente com aqueles que os mestres religiosos, né, eles criticam, eles põem para fora de sua congregação, né, e falam esses não. Então a mesa de Jesus ela é composta por esses imperfeitos. A mesa de Jesus ela é composta por pessoas comuns, pessoas pecadoras, pessoas que são mal vistas. E ali as pessoas têm um contato com Jesus, um contato direto, um momento de intimidade, de estar sentado à mesa, comendo, conversando, trocando ideia. E Jesus não está ali assim, creiam em mim. Não, ele está ali agindo naturalmente com essas pessoas. E esse seria um muito bom exemplo, sabe? Porque a gente tem uma mania feia de pegar assim, venham para minha igreja, vamos para a igreja. Mas antes de você convidar uma pessoa para ir à igreja, convide-a para ir à sua casa, sabe? Porque é assim que se começa uma evangelização. Às vezes uma pessoa não se sente confortável para ir numa igreja, mas chama ela para vir à tua casa, sentar à mesa contigo, trocar uma ideia, almoçar, assistir um jogo de futebol, sabe? Em algum momento fazer uma oração, mas também sem ser invasivo, entende? Então, esse é o exemplo que Jesus nos dá. Chame a mesa, sente a mesa com essas pessoas. Você não quer trazer ela para sua igreja? Chama ela para tua casa, sabe? Traz ela mais para perto. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje. Cara, não adianta a gente crucificar, a gente apontar o dedo para as pessoas. Não adianta a gente querer arrastar essas pessoas para a nossa religião ou para dentro da nossa igreja. Vamos trazê-las mais para perto de nós, para nossas casas, vamos trazê-las para nossas famílias, fazer com que elas se sintam à vontade. E ali nós começamos um processo de evangelização natural com a própria vida, sem precisar pegar e falar, a Bíblia diz, se você não crê, você vai para o inferno, vai ficar com capiroto e etc. Não, vamos ser um pouco mais práticos e de verdade, ok? Então se você gostou, deixa aí o seu like nesse vídeo, beleza? Deixa um comentário e não deixe também de se inscrever no meu canal, beleza? Então, tamo junto, até a próxima.